Obrigado, senhora presidente. Senhoras e senhores vereadores, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, pelas nossas redes sociais. Esse é o tamanho de Caxias, senhoras e senhores. Caxias, uma cidade que a cada dia tem tido um crescimento de número de pessoas, e de uma metrópole deste porte não deixaria de ter também diversos problemas a serem resolvidos. E este é o parlamento. O local do parlamento é para que a gente venha de fato debater complexidades, sugestões para poder aprimorar a máquina pública, colaborando como que nós de fato podemos solucionar esses gargalos e também evidenciar do quanto é importante quando nós debatemos aqui políticas públicas, principalmente no que se detém a pessoas que vivem em situação de rua. E esse é o debate que eu quero trazer aqui à baila a cada um dos nobres pares e a população de Caxias do Sul. Uma declaração que do PT. O gabinete de crise instalado no dia de ontem, a pedido de muitas pessoas, inclusive de servidores da Fundação de Assistência Social, juntamente com o prefeito, secretários que ali estiveram presentes, e também de nós, vereadores, é com a sensibilidade de humanizar a cidade. De não apenas de tratar de um tema tão complexo e nós não construirmos narrativas de que o governo está tratando de modo com estas pessoas de situação de rua sem respeitabilidade, sem humanização. Narrativas construídas de higienizar a cidade. Isso é um perigo, senhoras e senhores. Isso sim é uma fala aonde nós podemos colocar muitas vezes algumas pessoas da nossa população contra estas pessoas e causando de fato uma situação muito drástica à sociedade. É um tema espinhoso, é um tema difícil, é um tema que não é fácil de ser debatido, mas nós temos que ter responsabilidade e equilíbrio de tratar, porque nós estamos tratando de vidas. As pessoas que estão em situação de rua estão, não porque escolheram estar, mas porque infelizmente não tiveram outro momento, uma referência de família, pessoas que estão ali que infelizmente são usuárias de algum entorpecente, dependentes alcoólicos, pessoas que têm problemas de saúde mental, pessoas de diversas complexidades e que precisa ser tratada como vida. E esta foi a questão debatida e eu coloquei a minha posição ao prefeito Adiló de uma forma humilde e respeitosa, acolheu e entendeu que este processo de nós, nesta envergadura de fazermos uma ação, não ocorreu apenas por conta da infelicidade daquele indivíduo que se encontrava em situação de rua e cometeu aquele crime com uma extensa ficha criminal. Nós sabemos que quem vive na rua ou nas ruas, independente das pessoas, a gente sabe que também existem pessoas que infelizmente têm esse espírito do mal, têm problemas com a justiça e elas precisam ser tratadas da forma que precisam ser tratadas. Agora, nós também temos que pontuar que este processo não é um processo fácil. Não é um processo que vai ser resolvido do dia para a noite, mas é preciso que tenha um início. E foi o que começou a acontecer de uma forma mais emergencial, de uma forma aonde nós precisamos fazer com que estas pessoas que vivem em situação de rua compreendam
que a melhor situação de vida delas não é permanecer nas ruas, mas é elas serem acolhidas, de elas entenderem que existem serviços especializados de assistência social para que elas possam, de fato, sair desta situação. Serviços especializados de abordagem que a Fundação de Assistência Social tem oferecido, e eu quero aqui colocar 120 vagas de serviços de acolhimento, programas de apoio à saída às pessoas de rua, Centro Pop Rua, que faz o encaminhamento para estas pessoas que assim desejam, para que elas possam sair dessa situação de rua, passagem, se assim elas assim quiserem, para retorno às suas cidades de origem. Uma parte, vereador. Sobre Secretaria da Saúde, nós temos ali então 2 centros de atendimento psicossocial, álcool e drogas, os CAPs, 24 horas, para adolescentes e também adultos em uso de álcool e drogas. E este acesso é um acesso à demanda espontânea. 2 CAPs de cidadania, a integração para adultos com transtorno mental grave e persistente, egressos ou não de internações psiquiátricas, unidade de acolhimento adulto para pessoas em vulnerabilidade decorrente ao uso de álcools e drogas, 4 residências terapêuticas ali para atender também estas pessoas, segurança alimentar, 80 marmitas por dia entregues à população de rua junto à sede de União de Associações de Bairro, a UAB, banco de alimentos que oferece também marmitas para as casas de passagem e mais de 2.840 quilos de alimentos por mês são desenvolvidos para auxiliar estas pessoas que vivem em situação de rua. Nós precisamos entender, senhoras e senhores, que políticas públicas o município de Caxias do Sul tem de fato oferecido, inclusive oportunidade para que aquelas pessoas que aceitam de poderem ali com os seus currículos, confecção de documentos, currículos, reivindicações, de elas poderem então ter acesso ao mercado de trabalho, de fato, dando a estas pessoas uma nova chance, uma nova oportunidade de vida. E este é o propósito que o governo Adiló, juntamente com a Fundação de Assistência Social, com os secretários envolvidos neste comitê, neste grupo de trabalho, para que a gente possa, de fato, não apenas dar dignidade a essas pessoas, mas também dar uma resposta à população de que o município faz a sua parte dentro das suas competências. Vereador Cadore, sua parte. Vereador Fiuza, esse tema é relevante. Eu, nos últimos tempos, tenho recebido muitas demandas, muitos apelos, muitas reclamações sobre o aumento de moradores de rua. Muitas. E eu, particularmente, presencio no dia a dia, quando circulo no centro, enfim, na cidade de Caxias do Sul. O que o prefeito executivo está propondo, eu vinha cobrando há muito tempo. Preservar a vida, defender a vida, isso é prioridade, isso é indiscutível. Mas fazer um cadastramento, ter um acompanhamento mais de perto, ver realmente quem precisa, quem não precisa, onde deve ser encaminhado, enfim, uma presença do executivo com todas as secretarias envolvidas. A FAS presta um atendimento excelente, mas o prefeito também disse que mais de 90% dos custos são arcados pelo executivo municipal. O governo federal, que deveria fazer uma contrapartida maior, não tem feito. E então, importantes as medidas, precisamos agir sim, e precisamos reduzir o número de moradores de rua. Precisamos reduzir o número de moradores de rua. Obrigado. Claro, com critérios e sempre valorizando o ser humano, mas precisa-se fazer uma triagem para que esse número seja reduzido. Era isso, meu muito obrigado. E nós estaremos trabalhando em prol destas pessoas, dando a elas uma oportunidade e também pedimos auxílio da comunidade que possa
querendo nos auxiliar no sentido destas pessoas em situação de rua, possam procurar os órgãos competentes que têm toda a autonomia para poder, então, auxiliar a estas pessoas que querem, de fato, fazer com que essas pessoas que vivem em situação de rua tenham uma vida de dignidade. Era isso, senhora e senhora vereadores, estamos à disposição de todos. Obrigado.